A nova formação do Congresso Nacional é o tema da nossa entrevista a partir de agora com o deputado federal Lincoln Portela, reeleito pelo PL de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo e parabéns pela reeleição. Muito obrigado a todos da Jovem Pan e esperamos que esse mandato seja um mandato coerente com as pautas que a nação necessita. Deputado, o que é possível fazer a partir do ano que vem, no novo Congresso Nacional, propostas que não foram aprovadas agora, muito se fala em reforma tributária, até mesmo a reforma política, além da reforma administrativa também, que é outra reforma importante, com a ampliação da bancada do PL também, o que é possível fazer em relação a essas mudanças necessárias? Na realidade, eu acho até interessante a questão da reforma política. Eu estou há 24 anos na Câmara, 6º mandato, indo para o 7º mandato. Todo ano nós falamos em reforma política. Essa reforma política acaba sendo feita de uma maneira fatiada. Nós não paramos para realizarmos uma reforma política como um todo. Ou seja, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, nós percebemos reforma política, ou minis reformas políticas, se é que eu posso assim dizer. Então, isso não é bom. O momento é de pararmos e não fazermos nada de maneira assodada, mas que tenhamos uma reforma política bem coerente. Em relação à reforma administrativa, ela deve ser feita com cuidado todo especial, principalmente com a área da segurança pública. A área da segurança pública tem um certo desafio em relação à reforma administrativa. A reforma tributária, claro, ela precisa dar prosseguimento, que também já começamos a realizar essas coisas, e assim, por certo, teremos uma Câmara melhor, com pautas importantes também na área da educação e na área da saúde. Ricardo Salles. Bom dia, Lincoln. Essa estratégia toda que vem sendo discutida publicamente sobre essas reformas, sobre as privatizações e tudo, pressupõe um alinhamento entre o Executivo e o Legislativo. Em contrapartida ao argumento de alguns que dizem que o Congresso, da forma como foi eleito, seria bom ter um Executivo diferente, para um controlar o outro. Qual é a sua visão? Bom alinhamento ou diferentes visões para que um possa equilibrar e controlar o outro? Ricardo, o alinhamento ele é fundamental para que as discussões sejam mais céleres e tenhamos um avanço nas matérias. É muito ruim quando nós temos um governo que faz um tipo de controle dentro da Câmara ou do Senado, através de alguns argumentos e de algumas ações, e que isso acaba trazendo um certo fisiologismo. É importante que tenhamos um governo alinhado com a Câmara dos Deputados. É claro que a oposição tem o seu lugar. É claro que aqueles que pensam de maneira diferente devem ser ouvidos. Assim é a democracia verdadeira. E a democracia verdadeira, ela não vem com grito, ela vem com o diálogo. Então, se tivermos claro, e temos uma Câmara hoje que poderá dialogar muito bem com o presidente da República eleito, claro, espero, eu não posso fazer aqui agora os irmãos, vocês sabem muito bem qual é o meu posicionamento, mas se estivermos alinhados com o presidente da República, o atual presidente da República, por certo, teremos uma celeridade maior em reformas e em projetos que são importantes para o nosso Brasil. Roberto Mota. Bom dia, deputado. Eu lancei recentemente um livro que descreve o processo de degradação, de destruição da segurança pública brasileira como um projeto político das forças de esquerda. Nós acabamos de ver aqui uma notícia de uma pessoa que foi descrito como um atirador que matou um campeão de jiu-jitsu em Praia Grande. Essa pessoa era um criminoso que já havia sido condenado por homicídio e que tinha tido o benefício da saidinha, sumiu na vida e agora fez mais uma vítima. O senhor acha que com essa nova formação do Congresso
O cidadão brasileiro pode ter a esperança de ver uma legislação penal que realmente o proteja? Eu sou presidente da Frente Parlamentar em apoio à Polícia Penal, presidente da Frente Parlamentar em apoio às guardas municipais e tenho trabalhado muito com a segurança pública no que concerne às polícias militares, as polícias civis, a Polícia Federal, a DPF, a FENAPEF. Então, nós temos trabalhado nesse contexto. E há uma insatisfação muito grande, há uma insegurança. Nós temos uma média de 500 policiais que são mortos em serviço durante um ano. A média é essa. Às vezes, alguns deles até chegam ao suicídio por causa da depressão. Temos também um trabalho muito bem feito da PRF, que lamentavelmente não tem um efetivo mais adequado, assim como a Polícia Federal também não tem esse efetivo. Nós precisamos trabalhar com polícia científica, com polícia técnica e também aparelharmos bem as cidades e não termos essa condescendência que nós temos com aqueles criminosos. Eu, particularmente, sou radicalmente contra essas saidinhas, sou contra também a maioridade penal a partir dos 18 anos, deve ser a partir dos 16 anos. Nós temos uma evolução da vida, uma evolução das pessoas, e nós já estamos vendo jovens de 12, 13 anos sendo cooptados pelo tráfico. Nós precisamos, sim, enrijecer as leis nesse sentido, precisamos fazer com que elas sejam cumpridas e ainda dar condições aos nossos policiais para que eles possam prosseguir o seu trabalho, voltarem para casa com segurança. É um caso tremendo também este, quando nós percebemos que policiais, ao voltarem para suas casas, são assassinados. É claro que precisamos de uma polícia preparada, adequarmos um pouco mais e humanizarmos a polícia sem, desta maneira, desumanizá-los. É preciso que a polícia seja humanizada, claro, mas não podemos desumanizar a polícia, que é o que os partidos de esquerda querem fazer. Desumanizar, humilhar e reduzir as forças de segurança pública do Brasil a uma condição extremamente negativa. Deputado Lincoln Portela, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Deputado, além do crescimento da direita no Congresso, há também houve uma votação também maior, né, um número maior de congressistas parlamentares eleitos da esquerda. O centro, no entanto, encolheu. Isso aparentemente também aconteceu nas assembleias legislativas. O que isso reflete em relação à política brasileira atual? Na realidade, o crescimento da direita também foi muito grande. Nós percebemos que o PL saiu de 33 deputados eleitos para 99 deputados. Partidos como o PRB, por exemplo, chegou à condição de 41 deputados. Então, nós estamos vendo partidos de centro, como o PP, por exemplo, com um bom número de parlamentares. O União Brasil não ficará com a esquerda, claro. E nós vamos, então, desta maneira, compondo uma Câmara com um grupo maior de direita. Nós percebemos que a esquerda elegeu, claro, na coligação PV, na coligação Rede, na coligação PT, cresceu um pouco mais. Mas, por outro lado, no todo, ela encolheu. Então, em relação a essa federação que aconteceu, houve um crescimento, mas, na realidade, ela encolheu em relação ao que ela tinha. E nós podemos prosseguir desta maneira, com diálogo com a Presidência da República, com diálogo entre os pares e, assim, claro, avançarmos nessas pautas. E temos todas as condições para avançarmos nessas pautas. A Frente Parlamentar em Defesa da Família trabalha muito com isso, a Frente Parlamentar de Segurança Pública tem trabalhado e temos eleito pessoas que têm condições nesta área e que são da área da segurança pública. Sobre a disputa à presidência, deputado, na opinião do senhor, quais fatores podem definir o voto do eleitor que ainda está indeciso? O próximo debate entre os principais candidatos, aliás, os dois únicos agora, pode ajudar? É claro, o debate sempre ajuda, porque as pessoas podem discernir melhor. Mas uma coisa tem acontecido: o apoio que o presidente
Jair Bolsonaro tem recebido de vários governadores de estados fortes brasileiros. Hoje, por exemplo, nós teremos uma reunião aqui em Minas Gerais com a Associação Mineira dos Municípios. Nós temos 600 prefeitos caminhando e um comitê caminhando assim a todo vapor para que sejam esses prefeitos e essas cidades municiadas com material de campanha. Estão juntamente com o governador Romeu Zema, São Paulo da mesma maneira, Rio de Janeiro também caminhando. A gente sabe que às vezes há algumas dificuldades no Rio, mas o governador é do nosso partido, está alinhado com o presidente Jair Messias Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e vários governadores. Isso aí pesa muito mais do que qualquer apoio de ex-candidatos à presidência da República, porque o governador está na base, o governador conversa com aqueles que estão nos municípios e sabe das necessidades dos municípios. E é muito importante que esses governos caminhem atrelados com o presidente da República. E vamos, nesse sentido, prosseguindo. O debate é muito bom, os programas de televisão são importantíssimos, mas o corpo a corpo, o chamar furar a bolha dos indecisos, para que não aconteça conosco o que aconteceu, por exemplo, no Chile ou na Colômbia. Estamos furando essa bolha e estamos conseguindo ir em relação aos indecisos. Deputado Lincoln Portela, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Muito obrigado, Thiago. Prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado.